Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui nesse bate-papo que nós teremos com o Fabrício Jeremias, que foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, com passagens com destaque no América, também no Atlético Paranaense. Mandar um abraço aqui para o Lucas, que acabou de entrar aí na live. Nós já vamos iniciar e o Fabrício já está chegando aqui para a gente começar. Enquanto isso, eu estou colocando aqui o título da live. Vamos bater esse papo com o Fabrício. Transição de carreira para o atleta de futebol. 2 pontos F8. Ó, o Christian já chegou. O Christian chegou primeiro que o Fabrício, hein? Um abraço, Fabrício. Um abraço, Christian. Mandar um abraço também para o William Molina, que está sempre acompanhando as nossas lives. Professor Hudson, grande professor Hudson, um grande abraço para você. Josué, depois você me manda uma mensagem no Instagram para a gente bater um papo, por favor. Josué, que é lá da Federação Sergipana de Futsal. Está sempre ligado às nossas lives e sempre aí disposto a falar sobre futsal. José, obrigado pela audiência. Vou mandar um abraço também para meu pai que está aí acompanhando a live. E o Fabrício já está chegando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre futebol, sobre carreira e sobre os outros assuntos importantes do futebol, sobre o desenvolvimento do futebol. Mandar um abraço também para o Éder Jorge, meu ex-aluno, hoje parceiro de profissão, e eu tenho certeza que você vai se tornar um excelente educador físico aí na área do futebol, do futsal. O menino foi criado conosco desde pequeno e está aí agora fazendo um curso de educação física. E o Fabrício está chegando aqui. Para a gente começar esse bate-papo bacana. Mandar um abraço também para o senhor Dimas, que sempre está acompanhando nossas lives aqui. Nós estamos chegando na 53ª live. Se você perdeu alguma live, elas estão disponíveis na TV Levi Sports, no YouTube. Você pode acessar todo o conteúdo relacionado às lives, estão disponíveis lá. Mandar um abraço para o Artílio, lá do sul de Minas, também já na live, para participar aí junto comigo e com o Fabrício aqui, nessa live sobre transição de carreira, sobre a F8, sobre futebol, sobre desenvolvimento esportivo, sobre base. A gente está aguardando só o Fabrício chegar aqui para a gente iniciar esse bate-papo. Hoje nós estaremos chegando na 53ª live. Boa noite, Fabrício. Beleza? Tranquilo aí em casa? Em casa aqui, né? Tá certo. Bom, Fabrício, prazer estar recebendo você aqui. Para mim, motivo de muito orgulho. Nós estamos chegando à 53ª live, nesse momento, com a sua participação. Nós criamos esse projeto há 3 semanas atrás, com o objetivo de aproximar, principalmente, técnicos de escola, treinadores de categoria de base, professores de educação física, gestores de clubes, gestores de marketing esportivo. Felizmente, a gente tem conseguido trazer grandes nomes aqui do futsal, do futebol,
do marketing esportivo de clubes, de empresas conceituadas do cenário esportivo. E, felizmente, a gente tem feito um trabalho seguindo o modelo, né, do mercado nesse momento de boom das lives, devido à pandemia. Mas foi uma forma que nós conseguimos encontrar de contribuir para esses alunos que têm participado dos nossos eventos, que, infelizmente, nesse momento, nós não estamos conseguindo realizar devido à pandemia. E gostaria de te agradecer de coração por você ter aceitado essa oportunidade de bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre as suas experiências para esses treinadores, para esses atletas também que acabam acompanhando, para esses garotos, para esses pais que estão nos assistindo e falar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho sobre esse novo momento que você está vivendo fora dos campos, né, com a F8, e também sobre o futebol como um todo. Então, Fabrício, de coração, te agradeço por você ter aceitado esse convite. Que isso, Matheus. A gente que agradece, né? Eu tenho acompanhado muito aí o seu trabalho. Gostaria até de parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo, não só nesse momento, né? Mas te acompanho desde de criança. A gente tem uma certa afinidade aí, seu pai, né? Desde a época ali do DTC, do pós-esportivo, a gente teve a oportunidade de participar de alguns campeonatos que ele promoveu. Então, para mim, é uma honra estar aqui falando com você, especialmente por você ser da mesma cidade que eu, né? Para nós você é uma referência, né, Fabrício? Então, por isso eu quis te convidar, porque eu já tenho um relacionamento com o Christian aí, a gente já até mandei um abraço para ele antes de você entrar aí, ele já está na live. O respeito e a admiração que a gente tem pelo seu pai também, pela história que ele construiu aqui na cidade com o clube, com o Guarani. Então, a gente sabe toda essa trajetória aí, a gente sempre acompanhou, torceu, vibrou com seus gols de faltas, tanto do América, tanto do Atlético Paranaense. Então, assim, é um momento bacana aí da gente poder conversar um com o outro. Fabrício, muita gente está acompanhando a gente aí. Queria que você me apresentasse um pouquinho quem que é o Fabrício, né? E como foi o início da sua carreira de atleta? Então, Matheus, como todos sabem, né? Meu pai foi jogador de futebol, né? Ele jogou um bom tempo aí, começou a carreira no Cruzeiro, depois teve passagem pela Caldense. E o último clube que ele teve foi o Guarani de Divinópolis. E quando ele ainda jogava, né? Eu nasci no ano de 1980, ele parou de jogar em 79. E ele parou de jogar, ficou na cidade. Acabou que todos os meus familiares eram de Pedro Leopoldo. E eu acabei nascendo em Pedro Leopoldo, mas com 1 mês de idade eu já voltei para Divinópolis, né? Porque na época minha mãe queria ficar perto da família, então meu pai já trabalhando, e aí eu fui lá, nasci e voltei. Então me considero aí um cidadão divinopolitano, já vai fazer 40 anos, né, que moro aqui. E comecei minha carreira, né, no Guarani ali de Divinópolis, mais ou menos com 8. Na verdade, eu comecei no CSU, um projeto da prefeitura. Na época o treinador era o Brigitte, meu irmão jogava, e aí eu acompanhava ele. E aí, depois, num certo momento, ele foi para o Guarani. Com 8, 9 anos, eu fui para o Guarani. E aí, do Guarani, eu tive uma passagem pelo Recreativo. E no Recreativo, a gente foi fazer um amistoso contra o América. Eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade. O pessoal do América gostou. E aí, vieram até aqui em casa. E com 13 para 14 anos, eu já mudei para Belo Horizonte. E aí, eu fiquei lá até os 21 anos de idade, né? Me profissionalizei no América. Tive a felicidade, né, de subir rápido, né? Com 18 anos eu já estava no profissional. Graças a Deus ali conquistamos, né, a Copa Sul Minas de 2000 e o Campeonato Mineiro de 2001. E aí fui para o Atlético Paranaense, né? Fui vendido. E aí no Atlético Paranaense eu fiquei de 2002 até meados de 2006, quando eu fui vendido também para o futebol do Catar. Aí tive uma passagem na Coreia. E aí retornei ao Brasil em 2010, para o Sport de Recife. E aí depois passei pelo Guarani de Campinas, América, e terminei minha carreira no ano de 2015. Né? Mas foram anos vitoriosos, principalmente no Atlético Paranaense, né? Que eu creio que foi o auge da minha carreira, onde conquistei também alguns títulos, né? Mas foi
considero que foi uma carreira assim vitoriosa. Fabrício, com certeza. Não precisa considerar, não. Pode afirmar que é uma carreira vitoriosa, sim, que você é um exemplo para nós aqui da cidade de conquista, né? E também de desafio. Até nisso que eu queria começar esse bate-papo aqui, né? Quando você começou, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? E aí, Realmente. quais foram os desafios que você enfrentou naquele momento com 13 anos, deixando aqui a sua família e acreditando numa possível carreira como atleta de futebol? Então, Matheus, esse dia eu vi até uma postagem, né, que um rapaz falava que quem tinha boas condições é muito difícil de continuar no futebol. E eu dei razão para ele, porque, Matheus, na época que eu fui para o América, hoje as coisas mudaram muito, né? Hoje o jogador está totalmente diferente da época que eu comecei. Na época eu morava com 20 jogadores no mesmo quarto, banheiro coletivo, né? As refeições eram o essencial, né? Nunca faltou nada, nunca passei fome, pelo contrário, o América me deu todas as condições, mas na época era aquilo que a gente tinha, né? E não tinha telefone, né? Meus pais sempre trabalharam, mas na época o telefone era um luxo. Então, assim, na época eu tinha que ligar para a casa dos vizinhos e os vizinhos chamavam minha mãe, né? Até agradeço os vizinhos por isso, porque me salvou por muito tempo. E era muito difícil, né? A saudade batia, eu não tinha condições de vir todos os finais de semana, mas eu sempre fui muito determinado naquilo que eu pretendia fazer, né? Então, assim, eu sabia que ali era a oportunidade de talvez mudar a minha vida e mudar a vida e a situação da minha família. Então, assim, eu passei por muitos momentos difíceis. Quantas vezes eu liguei para minha mãe falando que queria voltar e ela me dando força, meu pai também. Mas realmente não era fácil, né? E hoje, graças a Deus, né, as coisas se tornaram muito mais fáceis. Temos essa tecnologia, né? Querendo ou não, hoje os clubes dão muito valor na base. Você vê. Então, assim, hoje o jogador ele tem muita condição, tem os empresários também que ajudam. Hoje também o salário é totalmente diferente, né, da nossa época, Matheus. Eu até lembro um fato aqui, quando eu subi profissional, né, na época o diretor chamou eu, meu pai, Pessoal, deu uma travada no vídeo do Fabrício aqui. Vamos, eu vou tirar e colocar ele de novo. O Fabrício já está voltando aqui. tá Ô Fabrício, travada. deu uma travada na sua internet aí. Deve ser. Até que parte vocês ouviram aí? Não, bem no começo, quando você disse que foi convidado pelo um diretor do América para conversar, você e seu pai. Isso. E na época, né, eu já no profissional, já tinha feito alguns jogos, e aí eu fui assinar o contrato profissional. E ele chegou para mim e falou: ó, você tem, na época era R$ 1.000. Você tem R$ 1.000, ou você assina o contrato, ou você desce para o Júnior. E na época, assim, muitos jogadores já ganhavam bem. E aí eu não tive escolha. Na época eu tive que assinar. E aí eu fiz um gatilho no contrato que em 10 partidas aumentava. E acabou que o pessoal do América foi muito bacana comigo, que com 7 partidas eles viram que eu já estava merecendo. E aí aumentaram meu salário. Mas foi uma época totalmente diferente de hoje, que você vê os jogadores que nem jogaram no profissional ganhando aí fortunas, né? Eu acho que isso até um pouco atrapalha, porque você vê jogadores aí com muito potencial que muitas das vezes senta nesse contrato
né? E acho que já tá bom. Então, assim, não tenho Já nada. entra numa zona de conforto, né, Fabrício? Isso Acaba aí. entrando na zona de conforto. Ô, Fabrício, e como foi essa subida, essa chegada no América, né? Assim, você ficou na base, fez a base toda ali, e como quem tirou a oportunidade de você, após seu trabalho, seu esforço, né? Você chegar no profissional naquele momento de conquistas que o América teve naquele período. Então, como eu falei, eu sempre joguei categorias acima e na época eu tinha ido para uma Taça São Paulo, se eu não me engano, eu tinha 16 para 17 anos e o Jair Bala acompanhou um pouco desse campeonato e na época ele ainda estava no América e aí ele viu muita qualidade assim naquilo que eu poderia fazer e aí ele foi um dos caras que apoiou a minha subida, né? Para a equipe profissional. Até gostaria de mandar um abraço para ele, né? Nesse momento ele está internado e pedir orações aí para ele, que o Jair é um cara que a gente tem um grande carinho por ele. O senhor Jair é uma referência, né? Não só pelo programa que ele faz hoje, mas também por tudo que ele já contribuiu no futebol mineiro, né, Fabrício? A gente está acompanhando essa recuperação dele aí. Desde semana passada, eu acredito que quem trabalha com futebol, quem vive aí, seja no perfil de escola ou no profissional, está em oração para uma breve recuperação dele. O Fabrício, seu vídeo caiu novamente, viu? Pessoal, só um minutinho. Voltamos. Fabrício, voltamos, beleza. Ô Fabrício, nós estávamos falando do seu Jair, né? Então, na torcida para que ele se recupere logo, né? Ô Fabrício, então ele foi um dos responsáveis pelo seu, como se diz, acesso à equipe profissional. Sim, mas na verdade, Matheus, assim, eu devo muita gratidão o Suelinho Beleza, que até hoje ele trabalha no América, né? Então, assim, ele foi Hoje ele é cara... responsável pela parte dos ex-atletas lá no América. Isso. Então, assim, até queria agradecê-lo aqui em público, né, novamente, porque na época ele veio até a minha casa, na época ele era o treinador na equipe infantil, juvenil, e ele bancava do bolso. E uma das coisas que meu pai, na época, pediu foi uma escola, né, particular, alimentação, e na época ele bancava do bolso dele a escola. Então, assim, se eu cheguei onde cheguei, muito se deve ao Elinho Beleza, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma gratidão enorme por ele. Já convivi com ele o período que eu prestei serviço na América, lá na Lei de Incentivo, ele sempre apoiava muita gente também, hoje ele é tipo uma relação pública, né? O Fabrício, e depois do América aqui, você teve um momento assim, você mesmo já destacou no começo, um momento brilhante no Atlético Paranaense, onde vocês fizeram uma campanha na Libertadores, Campeonato Brasileiro. Como foi aquele momento? Foi muito legal, né? Assim, lógico que quando eu saí do América, né, eu senti um pouco, porque aqui a gente tinha uma situação muito legal, né? A gente era, bem dizer assim, modéstia à parte, um ídolo, né, da torcida. E foram anos muito bons, né? 99, final do Campeonato Mineiro, 2000, campeão das Suminas, 2001, campeão mineiro. E logo depois eu saí, né, vendido para o Atlético. Cheguei lá no Atlético, o Atlético campeão brasileiro. Então, assim, um clube fenomenal. Devo muito ao Atlético, principalmente ao presidente, né, que está lá até hoje, que é o Petralha, que apostou em mim. E foram anos maravilhosos. 2002 eu já cheguei sendo campeão paranaense, né, disputando Copa Libertadores. Coisas assim que, no meu ver, assim, estava um pouco longe e do nada, assim, a gente já está numa Libertadores, né? E aí teve o ano 2003 também, foi um ano bom. 2004 foi um ano mais difícil da minha carreira. Assim, foram 6 meses difíceis demais, né? Assim, uma parte da torcida cobrava muito, né? E infelizmente eu não vivi um bom momento. E aí, na época, apareceu algumas situações para me sair e o presidente não queria que eu saísse. E aí chegou o treinador, Levir Coupe,
E aí ele começou a me afastar aos poucos, né? Me deixou um pouco de lado. E foi um momento assim que eu tive que, bem dizer, dar a volta por cima, Matheus, porque foi um momento muito difícil. Até cheguei a entrar em um pouco de depressão. Eu lembro que algumas vezes eu saía, né? Ia no shopping, começava a sentir um pouco de mal. A torcida pegava muito no meu pé. Foram bem 4 meses assim muito difícil. Aí comecei a fazer tratamento com psicólogo. E aí teve um pico assim de ansiedade que foi num treinamento que eu estava até contando um pouco da minha história, né? Poucas pessoas sabem disso. Durante um treinamento, né? E assim a cobrança, uma pressão muito forte. E aí eu aquecendo lá, eu falei, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso passar por isso. E do nada me deu uma crise de choro muito grande. Eu fui, desci, o pessoal me acolheu. Foi aí que eu comecei a fazer esse tratamento, né, com psicólogo. E aí surgiram algumas oportunidades para mim. Na época, o Grêmio, né, veio atrás, veio o Juventude. E aí o presidente não quis me liberar nesse momento. E aí até que um dia eu tive uma conversa com o Levi, e ele falou que eu ia ser pouco aproveitado, e aí eu cheguei no presidente novamente, conversei com ele, e nisso surgiu uma proposta do Brasiliense. E o Mauro Fernandes já me conhecia, o Brasiliense estava na segunda divisão, e na época o Grêmio estava mal no campeonato, e aí, assim, orando a Deus, eu pedi que Deus me desse sabedoria para fazer a melhor escolha, e aí eu senti muita paz no meu coração de descer um pouco para depois subir. E foi um ano assim fantástico, né? Eu fui emprestado para o Brasiliense, fiquei lá 6 meses, fomos campeões brasileiros da Série B. Foi um ano sensacional também. Tive a oportunidade de fazer alguns gols importantes. E aí, em 2005, eu voltei para o América e aí, para o Atlético Paranaense, e aí foi um ano assim da minha vida, né? Foi o ano que fomos à final, fui eleito o melhor meia da Libertadores, foi eleito o melhor meia do Campeonato Paranaense também, fomos campeões. E assim, chegou até se falar em seleção brasileira. E 3 jogos assim após a final da Libertadores, eu tive uma lesão no joelho e aí eu fiquei parado por quase 5 meses. E aí acabou o sonho, né, da seleção, mas aí em 2006 eu voltei e fui vendido do futebol do Catar. Ô Fabrício, eu acho que é importante você, vou usar essa expressão, você dar esse testemunho, né? Porque o jogador de futebol, ele, e principalmente os jovens de hoje, os pais também, acreditam que o futebol é só o glamour, né? Acredita que o futebol é só levantar o troféu e colocar a faixa de campeão, né? E não entende que existe um processo que é construído numa rotina de treino, como existe um trabalho, né? É uma profissão, você escolheu isso. E que existe como qualquer outra profissão, como existe qualquer outra profissão, a necessidade de foco, concentração, uma série de situações ao redor. Você nos contou aqui já em pouco tempo de profissionais que contribuíram para o desenvolvimento da sua carreira, profissionais que também, de certa forma, te orientaram, e profissionais também que em algum momento posicionou contrário o seu desenvolvimento naquele momento, que é algo que todos vivem aqui, seja numa empresa de pequeno porte aqui em Divinópolis, ou numa empresa grande em Belo Horizonte, ou no futebol. Então é importante você dar esse testemunho, porque as pessoas têm que compreender que o futebol não é só o jogo, ele existe outros aspectos que estão além da bola rolando no campo, né? Então eu queria te agradecer, que você já enriqueceu a nossa live aí, de forma muito importante você contar isso e mostrar para essa rapaziada nova que está chegando aí, que futebol hoje é muito mais, né, do que jogar, nos aspectos técnicos do que jogar. Então, te agradeço desde já por você ter contribuído dessa forma. Ô Fabrício, como foi essa experiência, né? Você estava aqui em Minas, foi para o Paraná e depois vai para fora do país. Como que foi esse choque de cultura lá? Então, na época eu não conhecia muito do Catar, né? Então, assim, eu ficava até um pouco meio que receioso. E o pessoal me ligava, né? Eu lembro que lá são 6 horas a mais. E aí me ligavam de madrugada para conversar. E na época eu não falava nada de inglês. E aí colocaram um cara de Portugal para falar comigo. E aí eu perguntava, né, sobre a cultura. Eu perguntava, mas e aí, como que pode andar? Porque a gente tinha aqueles negócios, né?
Ah, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí eu busquei um pouco de informação e soube que o país era um país mais aberto. Eu lembro que a minha esposa ficou um pouco assim receiosa. E aí quando eu cheguei lá foi sensacional, né? Assim, eu tive bem dizer um choque assim de realidade, né? Porque hoje o Catar é um país muito desenvolvido, né? Se compara muito com países europeus. E na hora que eu cheguei, já vi pessoas andando normal, e realmente, como falar, de bermuda, chinelo. Eu lembro que uma das coisas que eu perguntei se podia andar de bermuda, né? Porque eu gosto muito de andar, e a maioria dos jogadores gostam de andar mais à vontade, né? De calça, e falar, não, aqui você vai viver normal. Eu nunca fui de beber, mas o pessoal sempre perguntava, como que é a bebida e tal, mas assim, era também tranquilo, né? Aqueles que bebem têm uma carta, né? Que ele pega com o governo, vai lá no mercado e compra e pode beber só em casa. Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Um E país dentro de campo? sensacional. E dentro de campo? Dentro de campo é aquele negócio, né, Matheus? Assim, eu cheguei lá, o meu time não estava muito bem na competição. Eu lembro assim que foi um ano assim, foi o melhor ano meu no Catar. Eu fui com 3 anos de contrato, né? Eu até brinco que se eu tivesse ido com 1 ano, seria muito melhor, que eu teria renovado, no mínimo pelo triplo. E assim, nós levamos o time à final da Copa do Rei, algo inédito também. E se cobra muito, né, dos profissionais, né? Lá tem esse negócio, eles falam profissional. Ah, o profissional do meu time não é bom. Ah, o profissional do meu time não está ajudando. Ah, nosso profissional ajuda muito. E eu lembro que esse ano foi um ano muito bom, que eu cheguei bem, junto com o Rodrigo Grau também, que fez muitos gols. A gente fez uma dupla muito legal lá. Então, assim, foi bacana. Só que não tem aquele calor da torcida, né? Tinha época lá que eu até sentia falta daquelas vaias, né? Que a gente está acostumado a sofrer aqui no Brasil. É algo bem diferente, né? Mas lá também, né? Eu tive aqui uma live com o Lúcio Flávio, Uhum. uns 15 dias atrás, e ele também teve uma experiência internacional, e ele contava que o brasileiro ele é muito referendado lá, né, Fabrício? Os Sim. jogadores, as pessoas que acompanhavam no exterior, eles têm um respeito e uma admiração pelo jogador brasileiro. Você sentiu isso lá? Sentia. Isso aí a gente tem que agradecer até hoje ao Pelé, né? A Zico, aquela geração, né? Porque as pessoas que estão no comando lá hoje, né? Até hoje, são fãs dessa geração, né? Pelé, Zico e entre outros. E se falam muito do brasileiro, que o brasileiro é muito alegre. O brasileiro, não só no Catar, mas aonde ele chega, ele é bem quisto. Porque o brasileiro tem esse negócio de alegria, de levar o bom astral, né, para o ambiente. Então, o brasileiro, ele não sabe, mas aonde ele chega, ele é muito respeitado realmente. Principalmente jogador de futebol. Ô Fabrício, e de lá você foi para onde? De lá eu fui para a Coreia do Sul. Né? Aí eu voltei para o Brasil, estava aqui 1 mês. Lá a temporada terminou no meio do ano. E aí tive um convite de um time coreano, na época um dos melhores times, né? O time que tem mais título. E graças a Deus também foi um ano assim maravilhoso que eu vivi. Fabrício, foi lá que você criou o gol do Homem-Aranha? Foi. Eu vi que o pessoal lá da Coreia, assim, eles são muito carinhosos e são, assim, muito empolgados com o futebol. Falei, pô, tem que fazer alguma coisa diferente. E eu lembro que nos meus primeiros 4 meses eu não estava muito bem, né? Eu não cheguei muito bem fisicamente porque eu estava de férias e o campeonato lá já rolando. E aí foi, assim, um ano meio complicado. E aí, em janeiro, que eu explodi, assim, graças a Deus, fiz um campeonato muito bom. Fomos à final do campeonato coreano, da Copa da Coreia, e fomos campeões da Copa da Ásia, né? Que é como se fosse a Libertadores da América, né? Aquela Asia Champions League que dá vaga no Mundial de Clubes. E teve um jogo lá que falei, pô, tem que fazer alguma coisa diferente. Aí eu cheguei no Molino, eu falei, ô Molino,
Na época o Molina jogava no meu time, né? O Molina que era do Santos, jogou na seleção da Colômbia. Eu falei, se eu fizer um gol, você vem junto. Aí ele até brincou, pô, eu sabia que você ia fazer gol, cara, você estava muito confiante. E aí eu fui, coloquei a máscara e aí explodiu lá no clube, na Coreia, e aí o pessoal, Spider-Man, Spider-Man. E aí no outro jogo eu fiz um outro gol. Na verdade, no outro jogo eu fiz 2 gols, Matheus. Eu não ia colocar a máscara, eu jogava com ela na caneleira e o treinador no primeiro gol já me xingou. Falou, pô, porque eu tomei o cartão, né? Ele falou, pô, não faz mais isso. E aí nesse jogo eu fiz um gol, fiquei quieto. Aí depois no outro gol, falei, agora Já era. vou colocar e deixa o pau quebrar. E aí Aí a torcida foi uma loucura, né, Fabrício? Aí foi loucura. Aí o treinador me deu uma dura lá, mas aí a gente tem um jeitinho brasileiro e aí ficou tudo certo. Ô, Fabrício, e agora a gente entrando na segunda parte aqui, como que nasceu, por que a carreira de, hoje é a expressão que se usa no futebol, né, intermediário, né, antes era empresário, depois passou para agente, e agora a regulamentação fala-se intermediário. Por que você quis a carreira de intermediário e não de treinador de futebol? Então, Matheus, eu até falo com o pessoal que eu sempre fiz isso na minha carreira. Isso aí foi meu natural da carreira, ajudar companheiros. Eu sempre tive muita facilidade em relacionamentos, né, network, que eu acho que hoje é uma coisa assim fundamental, não só na minha área, mas na vida, né? E eu sempre mantive bons relacionamentos. Na época, muitos empresários, né, chegaram até mim querendo me agenciar. Então, assim, a gente desenvolveu um relacionamento com muitos empresários, né? A gente trabalhou com alguns e também com clubes de futebol. Então, muitos jogadores chegavam até mim, pediam ajuda e muitos eu ajudei sem querer nada em troca. E assim até hoje, mesmo nessa profissão, muitas das vezes a gente faz negócio para ajudar, não visando só o financeiro. Então foi assim bem natural. Eu lembro que quando eu parei, assim, eu até pensei em ir para o lado de treinador, fiz alguns cursos, fiz estágio, né? Querendo ou não, o conhecimento nunca é demais. E aí eu fui e falei, não, agora eu tenho que ir para o lado que eu gosto mesmo, o lado que eu sei que eu posso, né, ajudar pessoas, ajudar atletas, né? Unir meu propósito com o propósito de muitos atletas, né? Que é de elevar a carreira, né? De elevar o nível do jogador, de fazer o jogador ter uma condição melhor, né? E aí, isso aí brotou no meu coração, comecei a fazer alguns negócios, né? Como eu te falei, muitas das vezes até sem ganhar nada. E aí que virou naturalmente uma profissão. E de uns 2 anos para cá que eu realmente entrei de cabeça nisso e graças a Deus, né, tem sido assim uma bênção, Deus tem abençoado, a gente tem conseguido fazer algumas intermediações, alguns negócios, né, estamos com alguns atletas aí interessante e foi bem natural, assim, não foi nada assim, eu vou fazer, e foi bem tranquilo mesmo, eu nunca tive pressa de fazer negócio. Eu lembro que no primeiro ano eu investi muito, né, nesse network, em contatos. Eu visitei muitos clubes, muitas competições, eu tive que ir também para conhecer as pessoas, né, que estavam no mercado, querendo ou não, muda muito. E aí, no segundo ano, as coisas começaram a acontecer naturalmente. Ô Fabrício, se fala muito que esse meio da intermediação é um meio bem difícil de entrar e também de se relacionar, né? São valores, o futebol em si se propõe valores acima da normalidade, principalmente do cenário socioeconômico do Brasil, né? A gente sabe disso, que o jogador de futebol hoje ele é muito valorizado, né? Você já até falou isso. Uma bolha que iniciou na Europa e no Brasil foi uma sequência. Como que você vê essa relação hoje intermediário e atleta? Então, hoje, assim, é um mercado um pouco fechado, Matheus, mas se você tiver um produto, né, de qualidade, querendo ou não, você abre muita porta. E realmente é um mercado um pouco fechado e
como eu falei, né, eu investi muito, né, no relacionamento. Então, assim, a gente sempre, graças a Deus, teve portas abertas em alguns clubes, mas realmente não é fácil, né? Se você não tiver um produto, parece que é um mercado meio que assim, pô, ele vai roubar meu espaço. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim. E graças a Deus eu nunca pensei quantas pessoas eu pude ajudar e hoje essas pessoas até me ajudam, né? Porque tem pessoas que se tornaram grandes. E o relacionamento meu, assim, pelo fato de eu ter sido atleta, assim, facilita muito, né? E ter chegado num bom nível, querendo ou não, eles escutam muito o que a gente fala. Muitas das coisas eu já passei, né, durante a carreira. Tem atleta que fica chateado, né, de não estar jogando. A gente vai lá, conversa, fala que já passamos por isso também, vamos que vamos dar a volta por cima. E hoje também, né, esse fato das redes sociais, assim, facilita muito, né, a tecnologia. Você está aqui, mas ao mesmo tempo você está lá no Japão, você está lá na... Tem muitos amigos aí que estão até acompanhando a live de fora aí, né, agentes de futebol grandes. Deve ir aí o Denis, o Matheus, uma galera aí que entrou. O Matheus é um agente que mora na Bélgica, né? Trabalha com o pessoal lá do Gerson, do Flamengo. O Denis com o Bruno Henrique, do Flamengo, aí tá na live, mandar um abraço também. Mas é mais ou menos isso aí. Nosso relacionamento é muito bacana, um relacionamento aberto. Eu acho que tem que ter, primeiro, acima de tudo, transparência, né? E deixar tudo bem às claras, né? Você agindo dessa forma, não tem como você correr o risco de perder muitos jogadores ali, como eu vejo muitos agentes perdendo, né? O Fabrício, e aí acontece o seguinte, que depois de 2014, o cenário do futebol brasileiro, ele deu uma sacudida, porque, na verdade, usando uma expressão aqui até desagradável, nós fomos sucateados, né? A sensação que teve depois da Copa do Mundo que o futebol brasileiro não existia mais, não existia conceito, Exatamente. não existia qualidade e que o jogador brasileiro tinha perdido suas características, né? Isso, No popular, perdeu-se a raiz, né? O isso aí. gingado. E hoje, como, assim, teve vários avanços, né? Eu sei que você, por exemplo, é um admirador do Marcelo Vilhena, né? Que hoje já Sim. rodou, começou lá no Atlético Paranaense e hoje tá no Vitória. Como que você tem observado, assim, esse comportamento do futebol brasileiro hoje, após essa sacudida, porque acaba que na sua profissão isso gera um impacto, né? Muito. Houve melhorias, mas também algumas coisas não se avançaram, né? Por exemplo, na minha área de Verdade. capacitação, a CBF Academy, eu acredito que foi um ponto muito positivo que contribui Sim. hoje para o desenvolvimento da modalidade. Como que você percebe esse cenário? Então, Matheus, isso aí, muitas das vezes o pessoal que está aqui no Brasil, ele não sabe, mas o impacto que tem uma Copa do Mundo, o futebol brasileiro, ele é muito grande. Eu lembro que numa época eu estava no Catar, eu não me lembro muito bem qual a Copa que foi, mas eu lembro que a França ganhou do Brasil e meu treinador era francês. E aí o treinador meu ficava só enchendo meu saco, né, brincando comigo. Mas foi um ano que foi muito francês para o Catar. E o brasileiro perdeu espaço. Então, assim, gera muito impacto, não só no Brasil, mas como fora também. E o brasileiro, às vezes, ele não tem noção disso. Então, esse ano lá, os franceses dominaram. E agora parece que os espanhóis, de uns 4 anos para cá, estão dominando lá. Tanto é que, assim, eu não estou lembrado de ter um treinador brasileiro na Liga do Catar, né, que eu acompanho mais de perto. Então, isso aí gera um impacto muito grande. E hoje, assim, depois que aconteceu o que aconteceu, né, o 7-1 que todo mundo fala aí, o Brasil deu uma despertada, né? A CBF, eu acho que começou a se ligar mais, né, no que precisava. Começou, igual você falou aí, esses cursos, né, que foi muito importante. Mudaram-se algumas coisas, mas ainda acho que tem algumas coisas que podem se mudar. Por exemplo, o futebol, né, lá fora joga-se com 7 ou 8, né, até uma certa idade. Você deve até saber melhor. E aqui no Brasil, assim, eu acho um crime, né, você pegar
um jogador de 11 anos, um menino desse tamanhozinho e o gol daquele tamanho. A baliza é reduzida, né? O tempo é reduzido, né? Então, a Federação Paulista já está implantando isso com o Mauro Silva, né? Implantou isso agora lá com o Mauro Silva, uma série de situações de adaptação do jogo para propiciar mais tomada de decisão, desenvolvimento da habilidade, né? Para a categoria de base. Mas no cenário, num contexto geral, isso ainda não é aplicado no Brasil, não. Num contexto geral, o jogo ainda... O menino de 7 anos está jogando com aquele gol enorme, né? A bola vai no gol, é gol. E o menino tem muito pouco contato com a bola, né, Matheus? Até você que é do futsal aí, você sabe que eu também defendo muito essa classe do futsal, porque o futsal, toda hora o menino tem contato com a bola, e ali ele tem que desenvolver as habilidades, né, da forma que toda hora a bola está nele. Então, assim, eu acho que o campo reduzido, ele faz isso. Né? O jogador ele tem mais contato com a bola e, consequentemente, ele se desenvolve mais rápido. E a característica do jogo se torna muito melhor para o atleta, né? Porque nós tivemos um momento do futebol que era só força, né, Fabrício? Então, aquele cara que era mais forte, ele tinha condição de jogar. Aquele jogador que era mais habilidoso, que buscava mais a técnica, a habilidade, ir pro rabiço, como a gente fala no futsal, né? Um jogador mais agudo, com a característica mais aguda, ele perdeu espaço por causa disso. Porque a criança grandona lá atrás, ele chutava de longe, fazia o gol. Ele era o ídolo, porque o jogo era fazer o gol. Né? Ganha o jogo e faz o gol. Mas se perdeu nessa qualidade. Né? Ô Fabrício, e caminhando ainda, como hoje você tem trabalhado, né? Quais características dos atletas que você busca? Né? Você traçou um perfil, é base, é profissional, são as duas. Ó, o Christian mandou aí uma teoria aí, ó. O Christian está participando da live aí. Como que você traçou esse perfil, né, de atletas hoje que fazem parte da F8? Então, Matheus, acabou que assim, eu fiquei mais voltado para o lado do profissional. Eu tenho meu irmão aí que ajuda, né? Tem algumas pessoas também que tá com a gente na F8, o Hugo, o Raídes, e tem o Fred também, um grande parceiro, bem dizer, o meu sócio, né, que a gente fala. Né, ele tem muitos jogadores na base aí de alguns clubes. E, assim, eu foquei mais assim, no profissional, mas querendo ou não, eu dou muita atenção para a base, porque eu tracei um perfil assim, Matheus, a gente fala que hoje o jogador, ele tem 3 pilares, né? Assim, até uma teoria assim que eu primeiro vejo o lado técnico e depois eu vejo o lado de velocidade, força. Mas a primeira coisa que eu vejo no jogador, se ele é habilidoso, se ele tem técnica. Porque eu creio que se ele tendo isso aí, a força ele pode adquirir. A velocidade ele pode adquirir. Agora a habilidade é mais difícil. E hoje a gente vê muitos jogadores que só tem força e, querendo ou não, ele joga no nível de Série A do brasileiro. Tem jogador que tem só velocidade e ele joga no nível de Série A. Agora tem jogador que tem habilidade e tem força, aí é Europa. Então, assim, a gente traçou esses pilares, né? A primeira coisa que a gente vê no atleta, se ele é técnico, se ele tem habilidade, porque as outras coisas a gente consegue implementar nele. E tenho trabalhado bastante com base, né? Tenho jogadores aí em alguns clubes e, se Deus quiser, tenho certeza que muitos vão virar profissional. Até hoje, assim, não consegui ver essa transição pelo pouco tempo, né, de mercado, 2, 3 anos, mas tem uns já chegando aí, se Deus quiser, logo vão estar brilhando aí no time profissional e eu quero ver, né, essa transição, porque até hoje eu não tive essa oportunidade de ver. Ô Fabrício, e para esses garotos que estão nos assistindo, que vão assistir depois também na TV Levi Sports, a gente está subindo todas as lives para lá, estão começando, né, a carreira. A gente sabe que aqui em Divinópolis, felizmente, a gente tem muitos garotos bons de bola que se destacam, né? Mas é importante a gente salientar que se destacar aqui é um caminho, é um processo, né? Não significa que vai conquistar essa situação do atleta profissional, porque é uma coisa que a gente tem ouvido muito, que o funil ele é muito curto, né? Ele é muito estreito para os atletas da base. O que você deixa para eles de mensagem aí?
Vamos pro Fabrício. Fabrício? Tô vendo, tô vendo. Tá ouvindo? Ah, porque deu uma travada aqui. Qual mensagem que você deixa para esses... Sim, sim, sim. Qual mensagem que você deixa para esses garotos? Cortou um pouco, Matheus. Pode. Eu tava falando o seguinte, que hoje a gente sabe que o futebol, ele tem um funil, principalmente da base para o profissional, muito curtinho. E a gente sabe que se perde muitos garotos talentosos, né, nesse percurso, que é uma Sim. coisa natural, né? A gente sabe dessa realidade. E o que você deixa de mensagem para esses garotos que estão iniciando essa jornada? Porque a gente tem percebido que o sonho de ser jogador de futebol novamente está habilitando dentro dessas crianças que estão chegando aí agora no futebol. Bastante, bastante. Eu acho que hoje o futebol ele é uma renúncia, né? A gente tem que renunciar a muitas coisas, principalmente que o mundo nos propõe, né? Hoje a facilidade do mundo ela é muito grande. É o que eu costumo falar. Futebol não tem uma ciência exata. Às vezes você pega um menino aí que ele vai até os 18 anos muito bem, aí ele arruma uma namorada, acaba com a carreira dele, né? E aí tem uns que vai para o lado da bebida, acaba com a carreira. Tem uns que vai para a noite. Alguns, infelizmente, até para as drogas, né? Então, assim, eu costumo dizer que o futebol hoje ela é uma renúncia. E tem que se ter muito foco, muita determinação e nunca desistir. Você foi muito feliz em falar que, infelizmente, esse funil é muito pequeno. E muitos se perdem nisso aí. A gente vê muitos jogadores que a gente fala, pô, como que esse jogador não foi profissional? Mas muitas das vezes a gente não conhece a história do jogador, o que aconteceu. Então, assim, o principal é renunciar às coisas que a vida nos oferece, ter muito foco, determinação e trabalhar muito, porque eu costumo falar que nada resiste ao trabalho, né? Então, aquele que trabalha, ele tem grande possibilidade de trabalha forte, né? Que faz um pouco mais, ele tem possibilidade de vencer na vida. Então, assim, o recado que a gente deixa é esse. Nunca deixar de trabalhar, sempre fazer um pouco a mais, né? A gente tem exemplo aí de jogadores bem-sucedidos na vida que se trabalhou muito. Um grande exemplo é o Cristiano Ronaldo, né? O LeBron James, que se falam que o Kobe Bryant era talento puro. O LeBron James bem dizer, o Cristiano Ronaldo, uma máquina. Então, assim, se faz muita diferença, né? O trabalho. Ô Fabrício, antes da gente encerrar, eu queria convidar o pessoal para amanhã estar assistindo a nossas lives, né? Amanhã nós vamos estar recebendo aqui o Dr. Gustavo Delbin, que hoje é diretor de competições da Federação Paulista de Futebol, um dos percussores do direito esportivo do Brasil, e também o Quintiliano Ramos. Eu acredito que você deve ter tido algum contato com ele em algum momento, que Quintiliano vai falar sobre preparação física, também foi gestor do Cruzeiro, né, nos últimos anos aí. Quintiliano é um amigo, nós fizemos MBA junto na FGV, e amanhã ele vai estar aqui falando sobre a sua carreira, falando sobre a necessidade, a importância da preparação física do futebol. E sábado também nós estaremos aí com dois ídolos do futsal, Bateria, atual jogador da seleção brasileira, também hoje joga na Espanha, e com Higuita, que também joga lá no Catar, viu, Fabrício? Legal. Higuita foi considerado o melhor goleiro do mundo o ano passado, e ele vai estar com a gente aqui sábado para falar um pouquinho sobre o futsal e sobre a sua trajetória. Então, convido o pessoal para estar nos assistindo. Fabrício, queria te agradecer imensamente por tudo que você nos trouxe aqui nessa noite, nessa live. A sua contribuição, o seu papel como profissional intermediário hoje do futebol, a sua trajetória de sucesso e vitoriosa carreira de futebol, que você continue nesse caminho, trabalhando forte. A gente tem certeza que você já é um sucesso e vai ser mais ainda. A gente está torcendo e na oração, né, para que tudo caminhe. Cuide do Hugo. O Hugo Albernaz, que é um talento, foi um talentaço, né, Fabrício? Um talentaço. Começou lá atrás. Não deu. O que a gente fala, né? Eu brinco com ele. O problema seu é que seu pai era rico. Nada contra quem tem rico.
tem dinheiro, não, mas infelizmente, Matheus, isso aí impacta muito, né? Assim, Muda o muito. jogador ele começa a passar um pouco de dificuldade, é aquilo que a gente falou. Se não tiver renúncia, Persistência. se não tiver persistência. Hoje, Eu não sei. hoje as plataformas digitais ajudaram muito, né? Eu me recordo aqui você falando que na época de Minas era cartão, aquele cartão que você colocava assim, você falava, oi pai, beleza? Pô, já acabou o cartão, já era. Então, você não tinha contato, né? Era difícil, às vezes você ficava 2, 3 dias sem falar em casa. Então, hoje ajudou, aí nós estamos conversando via live, né? Mas mesmo assim ainda é difícil. A distância, ela é cruel, a saudade ela é cruel. Mas, Fabrício, grande abraço, obrigado, um abraço para os seus pais, especial para o Christian que está na live aí, junto com a gente, o Christian também que faz um trabalho bacana. Muito obrigado. A gente que agradece, Matheus, e parabeniza você por esse trabalho. Você sempre foi um cara assim que cuidou e tem um carinho muito grande, né, pelo esporte de Divinópolis. Então, a gente agradece a você aí. Você está sempre organizando competições. Eu acredito que, assim, modéstia à parte, sem você, o esporte aqui em Divinópolis, né, seria até um pouco pior do que é hoje, né? Então, fico grato. A gente te agradece aí pelo que você faz pelo esporte em Divinópolis. E temos certeza aí que futuramente vamos fazer coisas juntos aí, se Deus quiser. E estamos à disposição aí, cara. A gente que agradece a você aí e parabeniza por esse excelente trabalho que você vem fazendo aí. Não só agora nessa época de quarentena, né, mas como sempre faz aí pelo esporte de Divinópolis. Ô Fabrício, eu que agradeço de coração. Um abraço novamente. Pessoal, obrigado por ter participado aí. Muita gente na nossa live, viu? Nós ocorremos com a dupla sertaneja e nós tivemos audiência boa, viu? Um abração, Fabrício. Valeu. O dia chega lá. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.